Meus irmãos abrirão a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós leremos do versículo 14 ao versículo 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 20. Eu vou pedir à igreja que tenha o mínimo de movimentação, apenas se for necessário se levantar. Mas vamos permanecer assentados e ouvir a mensagem que o Senhor tem para a nossa vida nesta noite. Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, que diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Irmãos, somos peregrinos, né? Nós estamos peregrinando neste mundo enquanto a terra prometida não chega para nós. Enquanto o céu não chega para nós. E existe uma batalha que nós enfrentamos todos os dias. Uma batalha que nós guerreamos sempre. Todos os dias. O que é a vida de um cristão se não uma batalha diária? Se a gente fosse falar assim, o que é ser cristão? Talvez alguns respondam, prosperidade, não. Bênçãos o tempo inteiro, só coisa boa, só vitória. Não. A gente é vitorioso em Cristo Jesus. Mas a verdade é que a vida do cristão é uma batalha diária. E você está guerreando essa batalha mesmo que você não perceba isso. Quantos são os dias em que você passou o dia e você não se atentou para a batalha que você estava enfrentando? Quantos foram as semanas que você passou e talvez não tenha se atentado para as coisas que estavam acontecendo à sua volta e na sua vida? Porque, na verdade, todos os dias nós enfrentamos uma batalha, irmãos. E a batalha não é acordar para ir trabalhar. A batalha é muito mais profunda do que isso. Por isso é indispensável saber batalhar. É indispensável saber quais são as armas que nós podemos contar. Quantas vezes você já não leu esse texto da palavra de Deus, ou já não ouviu uma mensagem neste texto? E por que pastores, ou mesmo eu, sempre prego textos da palavra de Deus e que muitas vezes já lemos e ouvimos? Porque nós precisamos nos lembrar constantemente de como batalhar, de quais as armas que nós temos, quais as armas que nós podemos contar. Nós precisamos estar preparados para a batalha, irmãos. E a pergunta que eu faço é, você está preparado para a batalha? Ou você está atento à batalha que você está enfrentando? Quando a gente ganha alguma guerra, ou melhor, alguma batalha do dia a dia, a gente precisa se perguntar, como que eu faço para permanecer de pé? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Como que eu faço para permanecer de pé? Venci. Como que eu fico agora? E quantas são as batalhas que nós vencemos e esmorecemos logo depois? Lembra de Elias? Grande profeta. Foi lá, venceu. Mas depois, por medo de uma mulher, Elias se esconde. Elias foge. Quantos não somos assim? Vencemos uma batalha e depois esmorecemos.
E quando caímos, como levantar? Quando falhamos? Quando cedemos à tentação? Quando perdemos a batalha? Como ficar de pé? O que fazer? Sabia que tem muita gente dentro das igrejas e aqui hoje que estão feridas e nem sabem disso? Tem gente que está aqui dentro ferida de morte e não sabe disso. Por que essa mensagem é tão urgente e necessária, inclusive para a igreja do Senhor? Porque talvez tenham pessoas aqui dentro feridas pela batalha e nem sabem disso. Talvez você esteja esmorecendo, enfraquecendo, desanimando e nem sabe disso. Muitos aqui podem estar feridos, ou muitos que me ouvem pela internet podem estar feridos, caídos, e não sabem como se erguer de novo. Muitos aqui, muitos que me escutam, podem estar feridos pelos temores, cheios de medos. Muitos por conta das suas próprias tentações. E outros, às vezes, não sabem nem o que os feriu. Às vezes a pessoa está ferida, machucada, se distanciando do Senhor, da palavra, do enchimento com o Espírito e não sabe por quê e o que o feriu. Talvez você que me escuta seja um desses. E se não sabem o que os feriu, muito menos são capazes de dizer como se recuperar. Você nem sabe que está caído, ou que falhou, ou que está enfraquecido, está ferido. Como que você vai saber como se recuperar? Mas eu quero lembrar algumas coisas a vocês. Ninguém vence batalha sem esforço. Por que armadura? Por que guerra? Porque nós precisamos entender que neste processo há esforço. É necessário me esforçar dia a dia. Fala a verdade. Quem é que acorda domingo de manhã? Ou melhor, são poucos os que acordam domingo de manhã super dispostos, dizendo, vou lá para a igreja às 8:30 da manhã orar. Como eu estou cheio de vontade de acordar cedo domingo. Um dia que poderia dormir um pouco mais. Quantos são aqueles que estão animados a pegar seus filhos, a arrumar, acordar de manhã cedo e trazer para a igreja? Quem dirá a Meire e o Rafa, né? Quem está na mesma linha aí é a Aline e o Wagner. Pegar, juntar todos os filhos ali e falar, cedinho, todo mundo de pé para vir orar. Se estressar com as crianças logo de manhã cedo. Ir para a escola bíblica. Ficar depois para uma reunião, para um ensaio. Às vezes sair da igreja 1, 2 da tarde, ter que voltar de novo 5, 6 horas. Esforço, irmãos. Aqueles que chegam do trabalho na terça-feira cansados, pegaram o metrô lotado, ônibus lotado, estão cansados e falam, vou para a igreja orar, porque eu preciso clamar a Deus. Esforço. Tem gente que acha assim, estou salvo. Realmente, nós estamos salvos. A salvação é garantida em Jesus, né? Isso não muda. Mas enquanto estamos peregrinando, o Senhor nos apresenta uma vida de batalha e esforço. O Senhor não nos apresenta uma vida tranquila. Uma vida que você faz o que quer quando quer. Não. É uma vida cheia de desafios e esforço. Vai lá para Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. E leiamos juntos, irmãos. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago, a saber, olha quanta coisa aqui. Aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos,
A parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós não nos associamos com absolutamente nada disso. Nós não somos covardes, nós não somos incrédulos, muito pelo contrário, nós cremos no poder de Deus e batalhamos todos os dias para nos mantermos de pé nesta guerra. Agora a pergunta, né? Meu Deus, nessa vida é tão difícil, porque não é possível que só eu passe uma semana difícil aqui de lutas e desafios. Eu acho que você também. E aí você pergunta, enquanto a gente está vivendo, se esforçando, porque exige esforço, a vida cristã é uma vida de esforço. Enquanto eu me esforço, como não desanimar? Porque os problemas existem. Lutas estão aí. Depende do que você está se vestindo. Depende de qual é a sua armadura. Depende de com o que você está batalhando. A fé você não perde. A salvação você não perde. Mas o desânimo pode te abater. A fraqueza espiritual pode te abater. Estar menos cheio do Espírito pode acontecer na sua vida. Então tudo depende, à luz da palavra, de com o que você está vestido. E a nossa luta, irmãos, não é uns com os outros aqui, não. A igreja tem que ter harmonia, comunhão. A igreja tem que resolver os seus problemas. Se você está ferido com alguém, ou se alguém te feriu, sente e converse. Resolva o seu problema, porque a igreja é lugar de harmonia. Se o que você não gostou, se algo que você não gostou está te incomodando, sente e converse, porque a igreja é lugar de comunhão. Eu não fui chamado para uma guerra contigo, e nem você comigo. Nós fomos chamados para lutar uma batalha espiritual, que envolve tudo na nossa vida. Mas não a guerra uns contra os outros. E às vezes as pessoas se esquecem dentro da igreja. As pessoas se esquecem que a batalha delas não é com os irmãos aqui. Nós estamos no mesmo barco, caminhando juntos com um propósito só, que é a glória do Senhor. Então nós não fomos chamados aqui para batalhar um contra o outro, muito pelo contrário, para unir forças. Essa igreja consegue fazer, e a igreja do Senhor, por onde ela estiver, consegue fazer mais se ela estiver unida no Senhor. Ah, mas é um tema tão comum, né? A união da igreja, sim, é comum. Mas será que é tão vivido quanto deveria? Porque às vezes os irmãos dentro da igreja estão se degladiando. Estão cheios de ciúmes e invejas. Estão medindo os outros pelos seus desejos e anseios pecaminosos muitas vezes. E afeta a comunhão e a harmonia da igreja. Mas se lembre, você foi chamado para lutar contra o diabo. Você foi chamado para lutar contra as potestades, contra os principados. Você foi chamado para guerrear contra este mundo. Você foi chamado para guerrear contra a sua própria carne. Não outro, a sua própria. O seu pecado, a sua miséria. Contra isso que lutamos. E as pessoas se esquecem da ação de Satanás. A gente não está aqui para enfatizar Satanás. A gente não está aqui para dar palco para ele, mas a gente também não pode negligenciar. Nós lutamos contra ele. Vamos lá. Abel, logo que ofereceu um sacrifício a Deus, porque foi aceito por Deus através da fé, foi assassinado por quem? Caim. E a palavra diz que a quem Satanás incitou contra ele. Os israelitas, logo que saíram do Egito para o deserto para servir ao seu Deus, foram perseguidos imediatamente. E a palavra diz que Satanás incitou a Faraó contra
eles, o qual foi com um grande exército, os perseguiu até o Mar Vermelho. Tudo isso tem o Senhor. Claro, irmãos, é o Senhor acima de todas as coisas. Mas a palavra mostra claramente uma ação do nosso inimigo em muitas coisas, em muitos momentos. Logo que Paulo foi convertido, foi perseguido. E o nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo, foi tentado no deserto durante 40 dias e 40 noites. Por quem, irmãos? Por Satanás. Portanto, no momento em que você se coloca diante de Deus para servir ao Senhor, o maligno virá contra você. No exato momento em que você disse, eu quero servir a Jesus, o mal se voltou contra você. E tem gente que acha que a gente está aqui brincando de ser crente. Se esquece da batalha. Se esquece que temos um inimigo que está feroz, tentando nos destruir. Eu falei de manhã, a igreja acha que se tornou cristão, foi salvo por Jesus, todas as coisas ficam boas e a minha vida agora é plena, tudo está perfeito. Não. É ali que tudo começa, na verdade. É ali que a sua batalha de fato começa, porque enquanto você estava no mundo entregue a Satanás, ele não se incomodava com você. Você não era um inimigo dele. Mas a partir do momento em que você se prontifica, ou melhor, é salvo por Jesus, porque você só se prontificou porque Jesus te salvou, você ganha um inimigo de imediato. Um só não. Mas talvez você esteja negligenciando a ação de Satanás. Talvez você esteja negligenciando o conflito espiritual que nós vivemos todos os dias. E a gente só vai obter a vitória que tanto queremos e que almejamos se estivermos vestidos da armadura de Deus. E eu vou lembrar porque eu sei que você já conhece. Lembrar porque eu sei que a maioria aqui já ouviu sobre a armadura, mas eu quero lembrar. Primeira peça, o cinturão da verdade. Cinturão da verdade, versos... Volta lá para Efésios. Eu sei que você está em Apocalipse aí. Efésios capítulo 6. O verso 14 diz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Cinturão do soldado era a peça central de sua armadura. Segurava todo o restante. E a primeira peça da armadura do soldado cristão é o cinturão da verdade. Quem é a verdade, irmãos? Jesus. Nós precisamos da verdade. Porque Jesus Cristo é a própria verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E o Espírito nos conduz à verdade. A verdade precisa ser conhecida. A verdade precisa ser recebida. A verdade precisa ser aplicada. E a gente precisa pegar esta verdade, trazer a nossa vida de fato e fazer as mudanças necessárias no nosso dia a dia. Porque se nós ouvimos a verdade, se nós aprendemos da verdade, essa verdade precisa mudar a minha vida. Essa verdade precisa transformar o meu coração. E eu não quero ser tão longo, então eu vou ser sucinto aqui nas explicações. Porque a gente tem outras peças. E a outra é a couraça da justiça. E a ideia aqui é que nós não somos justos por nós mesmos. Nós fomos feitos justos. Nós fomos justificados
em Jesus. E como justos, nós agimos com justiça. Então fala sobre o que Cristo fez em mim, porque eu sou justo, porque Cristo me justifica, e essa justiça se manifesta no meu proceder, no meu viver. Então o cristão, ele é o cristão que vive pela verdade, para a verdade, e ele é justo, porque ele foi justificado em Jesus. Essa justiça nos faz aceitáveis diante de Deus. Não a minha justiça, mas a justiça que o próprio Cristo imputa a mim. Mas como consequência, os meus atos precisam ser atos justos. Quando vivemos, quando pensamos, quando falamos ou agimos, devemos agir com atos de justiça e nunca independentes de Deus. E devemos viver em concordância com Deus. A palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí a palavra diz: o calçado, que é a preparação do evangelho da paz. Nós andamos, por onde caminhamos, nós levamos a paz que recebemos de Jesus. Nós somos pacificadores porque Cristo é pacificador. Nós somos pacificadores porque nós somos feitos pacificadores. E olha que interessante, numa linguagem de guerra, no momento em que Paulo está falando sobre batalha, e eu fico imaginando ele preso, vendo os soldados romanos ali, e através daquilo, talvez escrevendo isso aqui, uma linguagem que também já tinha sido usada no Antigo Testamento e em outros textos pelo próprio Paulo. Mas eu não vou me ater aqui hoje. Mas o fato é que, numa linguagem de guerra, enquanto ele fala sobre uma guerra ou sobre uma batalha que nós enfrentamos todos os dias, ele fala que nós somos chamados para uma missão de reconciliação, para uma missão de paz. Nós somos chamados para levar o evangelho de Jesus, anunciar a palavra de Jesus, e esse evangelho trará paz à vida das pessoas. E para a nossa também. Claro. Mas quantos são os cristãos que estão vivendo agitados, sem paz? Irmãos, nós vivemos calçados no evangelho da paz. E a ideia de paz aqui não é a ausência de problemas. Enquanto vivemos, enquanto batalhamos, enquanto enfrentamos problemas, nós temos paz e levamos a paz, porque nós somos filhos de Deus. Aí tem o escudo, né? Verso 16. Escudo da fé, convicção, que vai nos ajudar contra os dados, as flechas e outras coisas que venham sobre nós. O diabo lança os seus dados inflamados, mas o cristão se defende com o escudo da fé, convictos, fundamentados na palavra de Deus. Podemos resistir aos ataques de Satanás. Você pode estar fundamentado em qualquer outra coisa, você vai cair. O que te sustenta é a fé em Jesus. Não fundamente a sua fé em homem nenhum, a não ser Jesus. Porque todos os outros te farão cair. Jesus te faz permanecer de pé. Exercite a sua fé. E é um dom de Deus a você. Foi dado uma vez só aos cristãos e é exercitado dia a dia no nosso viver, enquanto enfrentamos, enquanto vêm os obstáculos.
Aí tem a quinta peça. O capacete da salvação. Imagina como o capacete é importante, irmãos. A cabeça é um lugar importante, vital. E a nossa salvação, a nossa proteção contra golpes mortais é a salvação que Cristo nos trouxe. Nós não mais perdemos a salvação. Isso não existe para o cristão. Nossa salvação é garantida em Jesus. E a ideia é que nós podemos ser feridos de todas as formas possíveis, mas nunca feridos quanto à nossa salvação, porque ela é garantida pelo Senhor. O soldado cristão coloca o capacete da salvação, com o significado de que ele recebeu e possui a salvação que é dada pela fé, gratuitamente por Jesus Cristo, nosso Senhor. Com essa convicção, seguro de sua posição, luta, caminha, sem medo, defendendo-se dia a dia dos ataques do inimigo e anunciando o evangelho da salvação. E a sexta peça, a espada. A espada do Espírito. A gente não só se defende, né, irmãos? Nós entramos na batalha armados. Tem gente que fala assim, ó: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E acha que a ideia do texto é que a igreja fica parada esperando o ataque de Satanás. Na verdade, não. A ideia do texto bíblico é a igreja avança. A igreja caminha. A igreja não fica parada esperando. A igreja vai à frente. E a igreja vai armada para enfrentar o inimigo. Mas não com as nossas armas. A gente vai armado com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. A gente vai armado crendo no poder da palavra, crendo no poder do Espírito, sabendo que ela é capaz de afetar o mais íntimo do ser de qualquer pessoa, transformar. Por isso que quando nós encontramos pessoas que não servem a Cristo, ou melhor, você olha para aquela pessoa e diz assim: ela nunca vai servir a Jesus. Você pode crer que a palavra de Deus pode penetrar o mais íntimo do ser daquela pessoa. Jesus pode salvar qualquer um. Basta ele querer. Aí a gente vai para o verso 18 a 20. Pastor, como você conseguiu ser tão rápido? Economizando, irmãos. Isso aqui é rico demais. Do verso 18 a 20, a gente tem uma outra parte que as pessoas ignoram. Vamos ler juntos, do 18 ao 20. Com toda a oração e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. Pastor, por que você é tão chato para falar de oração? Cobra tanto a igreja, irmãos. A oração é o elemento da nossa armadura que reveste todo o resto. Caminha ao lado de todo o resto. Eu preciso da oração. O texto diz, com toda a oração em súplica. Aí já estava bom aí, né? Já entendi que é com toda a oração em súplica. Aí ele fala, orando em todo tempo. A oração para o cristão não pode ser um programa. Sabe aquele programa que a gente marca? Vou assistir aquele programa naquela hora.
que passa todo dia aquele horário. Não. Ah, pastor, está dizendo que a gente não pode marcar horário para orar? Pelo amor de Deus, né? Marque horário. Tenha lá o seu horáriozinho de devocional, de oração. Mas a ideia é, eu faço isso o tempo inteiro. Porque tudo que eu faço na minha vida, eu tenho que fazer revestido de oração. E talvez você esteja vivendo uma vida agitada e cheia de derrotas porque te falta oração. Talvez você não esteja conseguindo vencer as batalhas na sua vida. Eu estou falando espirituais, tá? Não estou falando de batalha de comprar casa e carro, não. Viu? Comprar casa e carro aí é... E mesmo que você não compre, nunca na vida... Espero que você compre, seja feliz. Mas mesmo que você não compre nunca na vida... Isso aí não muda a sua salvação e a sua eternidade. O que é mais importante? Talvez você não esteja vencendo as suas batalhas espirituais porque você não tem buscado a Deus em oração. É uma programação. E sabe o que acontece? A reunião de oração da igreja sempre será um termômetro para a vida de oração da mesma. Se você não consegue dedicar 1 hora da sua semana para vir à igreja clamar a Deus, eu tenho minhas dúvidas de que você faça em casa devidamente. Eu estou falando de quem pode vir e não vem. Eu tenho minhas dúvidas. Porque é natural, uma vez que eu busque a Deus na minha casa, eu sinto a necessidade de buscar a Deus em oração junto com a igreja. É consequência. Se você está em casa, deitado em berço esplêndido, achando que isso não te afeta, saiba que a ausência de oração na sua vida é uma das coisas que mais afeta a sua batalha. Talvez você esteja tranquilo demais. Já estou salvo mesmo. Para que esforço, né? Ah, pastor, então a gente ganha a salvação? Não, a gente ganha com os nossos esforços? Não. A gente ganha porque Jesus nos salvou, a gente é salvo pela graça. Mas a mesma Bíblia nos ensina a batalhar todo dia. Se esforçar diariamente. Então, se você não valoriza a oração aqui na igreja, eu duvido que valorize na sua casa. Porque se nem na programação, que seria o mais fácil, você faz. O mais fácil é a programação, fala a verdade. Eu tenho aquele horário marcado, alguém me chamou para orar naquele dia. É mais fácil. Ou pelo menos deveria ser. É mais difícil em casa, com toda a correria, toda a agitação, tudo que você faz na vida, um monte de problema, filho chorando de um canto, esposa, marido, um monte de coisa acontecendo, você dedicar 1 hora do seu dia em oração. Aí é difícil. Aí é difícil. Por isso que eu digo que a reunião da igreja é um reflexo da vida de oração do povo em casa. E se você consegue fazer em casa, você consegue fazer aqui. E o contrário é verdadeiro também. E aqui daria só isso aqui daria um outro sermão. Porque ele coloca, Paulo não dá à oração uma parte da armadura. Ela reveste tudo. É uma peça importantíssima. Não que os outros não sejam. Mas nós somos lembrados pela Bia da Filismina, da missionária. E ela falou, né, que a oração deve ser uma amiga. E ela contando o seu testemunho, num momento difícil da sua vida, extremamente desafiador, sem saber o que fazer, vai pedir ajuda ao pastor, e o pastor dela diz, vou te apresentar uma amiga. Ou um amigo. Não me recordo agora. Amiga, né? Vou te apresentar uma amiga. E aí ele apresenta a oração. Por mais estranho que isso pareça, a oração é a clara demonstração do livre acesso a Deus. Eu posso me achegar diante de Deus e falar com o Senhor de todo mundo a hora que eu quiser. Porque Ele está acessível a mim pela obra de Jesus. Por isso que a oração é tão importante. Porque eu posso me achegar diante de Deus e falar com o dono de todas as coisas, com o dono da minha vida, sobre qualquer coisa.
e ele me ouvirá. Talvez não me responda como eu quero, mas me ouvirá. E responderá de um jeito que o nome dele seja glorificado. Com que é que você está se vestindo? No fim das contas, o cristão se reveste de Cristo. Nós tiramos as nossas vestes, as nossas vestimentas imundas. Nós tiramos dia a dia a nossa sujeira e nos vestimos de Jesus. A gente deixa as obras das trevas, se reveste das armas da luz. Nós nos revestimos de Jesus. Reconhecendo que a nossa batalha não é uns contra os outros. É contra o diabo, é contra Satanás, o mundo, a nossa própria carne. E a nossa batalha e participação neste conflito é espiritual. Percebeu a sua batalha hoje? Não? Passou o dia sem perceber? Você está batalhando. Talvez ferido. Talvez machucado. Talvez uma ferida de morte. Mas eu vim te motivar a se levantar com os elementos certos, com a armadura certa. É isso aqui que vai te ajudar a levantar. É isso aqui que vai te ajudar a viver a semana diante de Jesus sem desanimar. Qualquer outra coisa que você esteja colocando na sua vida só vai te derrubar. Talvez você esteja ferido, machucado, talvez a batalha seja muito difícil para você. Mas lembre-se que você não está batalhando sozinho. O Senhor está contigo. Quando você acordar amanhã, segunda-feira, naquele desânimo, sabe? Segunda, meu Deus. Pior dia da semana. Se lembre que Jesus é a razão da sua vida. E é Ele quem te sustentará amanhã e qualquer dia da sua vida. Teve um dia, segunda-feira. Os irmãos já sabem que eu estou dando aula numa escola, né? E aí eu teve uma segunda. E a segunda para mim, meu Jesus. Como eu queria não ir para a escola segunda-feira. Mas um dia eu chego lá. Chego nesse ponto aí. Por enquanto eu estou indo. Dou menos aulas, mas estou indo. E teve um dia que estava chovendo. Um frio. Irmãos. Segunda, por que eu estou falando da segunda? Porque se estivesse chovendo terça, quarta, quinta, sexta, eu levanto mais disposto. Segunda eu levanto destruído. Sem vigor. Porque eu trabalho igual um condenado fim de semana. Os irmãos estão entendendo, né? Segunda seria minha folga. Né? Teve um dia, irmãos do céu. Eu olhei para o céu, os meninos do meu lado, pai, não, os meninos não tava. Esse dia não tava. Tava sozinho. Aí você dá aquele susto. A Dai disse que ouviu lá do quarto, meu suspiro. Não queria sair de casa. Saí, foi maravilhoso. Fui para a escola, dei a minha aula, voltei mais cedo. Descansei depois, o resto do dia. Mas no fim das contas, o que me deu força naquele momento foi falar assim, foi lembrar, eu falei, olha, quem me colocou lá foi o Senhor. Então, Ele me quer lá, inclusive segunda-feira. Então eu vou na paz. Com o coração morrendo de vontade de ficar em casa. Mas a verdade é que, talvez para você a segunda tenha outro peso, ou o mesmo peso. Mas tem dia que a gente acorda e pensa, como que eu vou vencer o dia de hoje? Desse jeito. Em Jesus. Se vestindo dele. E do propósito dele para a sua vida. Com oração. Amém.